Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está seu coração nessa noite? Sempre bom nós analisarmos o nosso coração. Porque quando nós examinamos a nós mesmos, hoje mesmo é dia de Santa Ceia, nós não precisamos ser julgados por Ele. Porque você vai estar em conformidade, já vai estar no padrão. Assim como o rei, quando convidava uma pessoa para ir dentro do palácio dele, antes de chamar para sentar à mesa, ele saía fiscalizando para saber se todos estavam com a veste a qual ele tinha preparado para aquela pessoa. Hoje o Cristo Jesus, ele está aqui olhando que tipo de veste você está. Quando eu falo de veste, estou falando da veste espiritual. Estou falando da intenção do teu coração. Esse é aquele momento que ele passa fazendo aquela análise em nós, sabendo o que é que está fluindo, o que é que está emanando de dentro de nós. Porque o Senhor, Ele está revelando, o Senhor continua revelando para esses dias. Nós precisamos entender que nós estamos passando uma fase de revelação. Às vezes eu vou ler um versículo assim, para poder lembrar, para poder colocar na mensagem, e tem hora que parece que não vou conseguir voltar para a mensagem, porque naquele versículo tem palavra suficiente ali para eu ficar chapando na presença do Pai, para eu ficar ali enchendo, transbordando. Mas sabe do que isso depende muito? Isso depende do tamanho da tua fome, isso depende do tamanho da tua sede. Se tu tiver fome de Deus, quando você lê as Escrituras, ela vai te alimentar, você vai se aprofundar, você vai se imergir, você vai entrar em uma proporção tão grande que as pessoas não estão acostumadas e nem habituadas a entrarem. Sabe por quê? A fome que você tem foi Deus que colocou. O problema é quando você quer alimentar essa fome com outros manjares, com outros alimentos. Jamais você conseguirá, porque você tem fome de Deus e você precisa se imergir em Deus. Ei, para de querer guardar a sua energia e falar assim: olha, eu não vejo a hora de chegar lá na igreja para eu poder chapar, para eu poder ficar à vontade, para eu poder se encher do Espírito de Deus. Não, começa a liberar isso dentro da sua casa, começa a liberar isso no seu íntimo, começa a liberar isso no lugar profético. Porque Deus, Ele tem uma porção dele. Eu costumo dizer que a Bíblia não é o final de tudo. Aceitar Jesus não é o final de tudo. Aceitei Jesus e agora está bom. Não pode ser suficiente. Quando Paulo entregou a vida dele para Jesus, ele falou: só ser salvo não é suficiente. Eu preciso ter um relacionamento. E ali entrou uma fome absurda no apóstolo Paulo de Deus. Entrou uma sede absurda, e ele queria absorver tudo que Deus tinha para poder revelar para ele. Ele queria entregar, ele queria estar aos pés de Jesus, ao ponto de quando chegar ao terceiro céu, quando chegar a revelação do terceiro céu, ele estava lá pronto e preparado. Ele diz: olha, eu me desfiz de ser um cidadão de Roma, eu entreguei todos os meus diplomas, tudo que eu podia fazer eu entreguei. E você tem o que para entregar? E por que você não quer fazer parte da mesa do Senhor? Porque você não quer receber revelação para esses dias? Porque Deus está falando para aqueles que estão com fome, aqueles que estão se posicionando. Deus está derramando uma porção dEle. Agora Deus não vai te informar, Deus não vai informar coisas para quem não quer se submeter e para quem não quer ser uma extensão do poder e da glória dEle para esses dias, não. Ele não tem motivo para Ele te revelar se você não está disposto a se entregar. Não tem motivo para Ele poder te libertar se você vai continuar com a mente de escravo, se os seus desejos, se a sua vida financeira vai ser toda aplicada nisso. Você sempre vai ser um escravo de você mesmo. Ei, está na hora de você entrar na próxima fase. Está na hora de você ultrapassar essa sala e entrar na sala de reunião. Porque lá está escrito assim, você recebe um crachá dele, escrito assim, olha: acesso exclusivo para os filhos. Acesso exclusivo para os filhos. E aí tem os guardiões na porta ali, assim como tinha os guardiões guardando a entrada do jardim do Éden. Tem um guardião segurando aquela porta. Na hora que você passa, ele analisa se você está com um crachá de filho.
Quando você fizer aquele teste, parecendo o teste da hipoglicemia lá, da diabetes, que dá aquele furinho no dedo, ele vai saber se no teu sangue tem o sangue de Jesus. Então é dia da gente se imergir no Senhor. Mas como nós poderemos imergir, como nós poderemos adentrar dentro desse ambiente? Na aula de teologia aqui de quinta-feira à noite, eu falei que a mensagem já estava sendo pronta, amém? E quando o Rafael começou a pregar na sexta-feira, ele liberou a medida sobre perdoar, sobre mágoas, sobre... Falei, esse sujeito não vai pregar a minha mensagem não, né? Ei, abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 10. Essa mensagem é uma daquelas mensagens que estava guardada há um tempo, lembra? Essa mensagem começou a ser montada lá no seminário. Já dei algumas pinceladas sobre ela, mas nunca preguei ela na íntegra. O título dessa mensagem é A Armadilha de Satanás. Hoje você vai saber se você está preso nela ou não. Só que quando nós falamos da armadilha de Satanás, hoje eu consigo entender que 85 ou 90% das pessoas dentro da igreja está preso dentro dessa armadilha de Satanás. Está assegurado de algum jeito, de alguma maneira. E esses dias nós somos liberados para entrar nas profundezas das Escrituras e trazer para fora algumas revelações. E espero que seu coração esteja pronto, preparado para você andar essa segunda milha, para você entrar nesse ambiente exclusivo do Pai para os filhos. Que o seu coração volte a fumegar, que o seu coração volte a arder. Porque você tem que entender que o ambiente secreto, você não pode levar mais pessoas lá. Hoje eu estava com minha esposa no carro, a gente estava voltando para casa e... Sabe quando está aquele escritório do pai assim, o coração queimando? Ela começou a falar algumas coisas e toda hora quebrava o meu clima com o pai. Falei, o lugar tem que ser secreto mesmo. Sabe, porque você não pode ouvir vozes exteriores. Ela não sabia o que estava acontecendo, nem eu falei nada. Depois que ela escutar a pregação, ela vai saber. Porque se chama lugar secreto. Você tem um lugar secreto na sua casa? Você tem um lugar secreto na sua casa onde que as vozes exteriores não vai atrapalhar de você ouvir Deus, de você se derramar, de você se entregar, de você receber a medida do céu, para você liberar na vida de pessoas. Igreja, eu estou feliz demais com o que Deus fez e Deus está fazendo com o nosso ministério. Cada dia que eu tenho subido aqui, eu subo com a convicção que eu não vou ter outra oportunidade na quarta nem no domingo. Então não tem por que eu guardar, eu tenho que liberar, que eu não sei até quando é que nós vamos estar pregando, eu não sei o que é que está vindo pela frente, eu não sei até quando você vai ter oportunidade de me ouvir, eu não sei se o Senhor vai chamar a tua senha nessa noite, eu não sei se o seu tempo está acabando, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele está revelando, trabalhando. Oh! Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Deixa Ele te alcançar nesse ambiente. Olho para você. Deixa. Corro para você.
Se renda nesse ambiente de glória. Amor me chama. Não resista, não calcule o que é que você fez, não. Ele está presente aqui. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Derrama o teu espírito aqui, Senhor. Derrama teu peso de glória, Pai, para que nós possamos experimentar, Senhor, para que nós possamos se alimentar, Senhor, do teu pão, Pai. Ah, meu Deus, o leite não está mais sustentando, Pai. O pão, Pai amado, tem sustentado, mas nós queremos o teu maná. Nós queremos o teu maná, Pai amado. Nós queremos o teu mel, Pai. Nós queremos, Senhor, da tua tamareira, Pai. Então derrama na tua medida. Sim. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Mateus 24:10. Quando Deus foi liberando essa mensagem para mim, sabe o que eu falei? Esse dia vai ser um dia de uma mensagem bem sóbria. Aquela mensagem que o irmão não consegue glorificar. Sabe quando você já está naquele espírito, já que você está queimando. E eu fiquei, Deus, essa pregação é ela hoje mesmo. E Deus começou a falar da presença dele para mim. Começou a falar das manifestações, das revelações. Ele falou, não, isso aí vai ser para outro dia. Mas hoje libera sobre a armadilha de Satanás. Porque nós temos um ciclo maldito na igreja brasileira. Qual ciclo maldito é esse? Os crentes que estavam cansados começam a retornar. E os crentes que estavam firmados começam a se esfriar. Então o capeta não vai colocar o dedo no teu coração, esfriando e matando você, mais uma vez esperando para o próximo ciclo, para que você retorne. Não! Está na hora de você perseverar. Está na hora de você dizer, não, eu não vou sair daqui, eu não vou sair do lugar que Deus me posicionou, do lugar que Deus me colocou, eu não posso cair na armadilha de Satanás mais uma vez. Talvez você não vai se esfriar, você vai continuar vindo, mas você ainda vai ser uma peça, um pedaço de gelo. Você não pode, você tem que queimar naquela empresa. Você tem que deixar bradar o espírito, o fogo tem que jorrar de dentro da sua boca. O teu espírito, quando passar a tua sombra, tem que curar pessoas. O dos teus poros tem que sair a glória de Deus para as pessoas. Sim. Ei, brasa viva. Diz assim, Mateus 24, verso 10. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Aí foi 100%. Ih, aleluia. Diz assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Mutuamente. Nessa época, muitos se escandalizarão. Quem, na tradução de quem está aí, se ofenderão, ou se ofenderá. Essa palavra escândalo no original, ela significa escandalum. Significa se ofender ou ofender. E uma das maiores armas de Satanás, desde a primeira vez que eu li esse livro, chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Algumas informações foram tiradas de lá e estava escrita em um caderno muito gostoso. Então algumas informações eu vou liberar de lá. Amém? Mas outras foi ao longo do tempo que eu tive que ir amadurecendo e ainda estou amadurecendo. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Puxa o cinto. Fala, irmão, o caldo vai engrossar. Olha para o lado e fala, irmão, o caldo vai engrossar. A coisa vai ficar feia. Mas hoje vai ser virada uma chave.
Hoje você falou que seria mais um dia de ceia, um dia de chuva, um dia nebuloso, um dia de lembranças. Talvez você falou assim no seu coração, que você não sabe o que está próximo a acontecer. E realmente você não sabe o que está próximo a acontecer, porque você não tem estado num lugar de revelação. Então você vai descobrir as coisas junto com os ímpios, porque você está numa posição de ímpio. Quando você entrar na posição de filho, você vai saber tudo que vai acontecer, porque você vai estar envolvido com a resposta de Deus para a terra, envolvido com as revelações, envolvido manuseando o poder, liberando o poder de Deus para as pessoas, sendo a resposta viva, destravando pessoas, libertando lugares, liberando lugares, entrando em lugares de intimidade, indo ao terceiro céu. Ei! Paulo já era homem já. Mais de 40 anos talvez. Ele entrou no reino de Deus em 3 anos. O homem estava vendo o céu. O homem estava escrevendo porque Deus deu palavras para ele. O apóstolo Paulo, ele não falou o que estava. Ele falou que ele não podia contar o que ele viu ao terceiro céu. Mas isso não impede dele ter escrevido. E tem algumas revelações do terceiro céu aqui. Para quem está entrando nesse lugar de revelação, Deus está liberando porções. Para quem está lendo e está entrando nessas escrituras, da parte de Paulo que foi ao céu, nas cartas, liberada ali. Se você entendesse onde que Deus quer te levar, onde que Deus quer te colocar, você não perderia tempo com os seus dogmas, com o seu sofisma, com as suas frustrações, com os seus medos, com o seu orgulho quebrado. Você nem orgulho tem mais. Você não tem mais de que se orgulhar. Você tem sido uma vergonha, e uma vergonha orgulhosa. Só falta a bolinha vermelha no seu nariz, da palhaçada que você está vivendo no reino de Deus. Talvez diante da sociedade você ainda é alguém legal. Essa mensagem aqui alcança várias pessoas, então não se resume em você. Amém? Amém? Mas se serviu, pega aí e toma vergonha na cara. Deixa Deus te matar, deixa. Deus, eu quero pedir, Senhor, a tua permissão, Pai, para liberar essas porções, Senhor, nesses corações, ó Pai. Meu Deus, que hoje, Senhor, as ovelhas, Pai, venham se revelar, Pai. E que os lobos, Pai amado, ultrajado em ovelha, venham ser, Pai amado, desmascarados, para que eles possam, Pai amado, se converter a um coração de ovelha. Porque eu sei, Pai amado, que tem jeito para lobo nessa noite. Porque o Senhor está presente. E o Senhor é o mestre das transformações. O Senhor é o mestre das transformações, Pai. Fala nesse coração. Fala em nosso coração, Pai. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Vamos ver por onde a gente vai começar, a igreja. Hoje é Santa Ceia, vou ter que ser bem breve, tá? Mas vamos lá. Igreja, eu tenho entendido ao longo desses anos, tanto de pessoas que eu já atendi, que eu já conversei, e a maioria delas estão presas pelo um demônio chamado ofensa. E essas ofensas, elas vão gerando amargura no coração das pessoas. E as pessoas, quando andam amarguradas, elas andam sem alegrias, elas andam pesadas. Elas não sabem o que elas querem, elas não sabem do que elas precisam. Elas ficam buscando várias coisas em vários lugares e não focam em nada. Porque a amargura, ele é um casulo de Satanás. Da onde as pessoas estão presas ali e saem de dentro desse casulo aí, morcegos, chupadores de sangue, matando outras vidas quando peguem uma veia fatal. Você está entendendo o que estou dizendo?
Você tem andado em casulos? Da onde é que você tem saído esses dias? Ou de onde é que você está preso? Porque às vezes você está preso ainda dentro desse casulo e ainda não saiu para poder matar pessoas. Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18. Aleluias, glória a Deus. Você intercede por mim aí, viu, crente? Glória a Deus, aleluias. Diz assim em Provérbios 18, 19: é muito mais fácil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. O que eu estou falando nesse momento, em algumas traduções está escrito fortaleza. É mais fácil você conquistar uma cidade com fortaleza do que você conquistar uma pessoa ofendida. Em algumas traduções vai estar escrito assim. Não gostei muito dessa versão da King James. É muito mais fácil, às vezes, porque as pessoas elas vão criando fortalezas. Que fortalezas são essas? São alguns antivírus. Qual é o trabalho do antivírus? O antivírus ele tem uma função de salvar o computador. Quando chega algum vírus ali, ele tem a função de alertar e prender aquele vírus em um lugar até que você faça uma limpeza e não deixe com que aquele vírus entre alguns compartimentos, em algumas áreas para poder danificar o sistema. Algumas pessoas, quando ela foi ofendida, ela começa a se defender de outras pessoas. Como está sendo difícil nós conseguirmos recrutar pessoas para poder servir no ministério. Porque muitas das vezes ela já veio de outro ministério machucada, ofendida, e ela agora está protegida, guardada, para não servir no ministério com medo de se machucar. E acaba sendo neutralizada. Acaba dizendo que ela está presa dentro desse casulo de Satanás. Porque agora ela vai estar em rebeldia. Rebeldia contra quem? Contra Deus. Porque se Deus te deu um dom, se Deus tem um chamado para você, se Deus tem uma vocação para você, se Deus deu uma vocação para você, e você está neutro, paralisado, com medo de se expor, com medo de dar a oportunidade das pessoas te ofenderem, entenda, quem segue você por causa das suas qualidades, quando encontrar os seus defeitos, vai te abandonar. E nós temos que entender que líderes são humanos, sujeitos a erro, sujeitos a falhar. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão querendo mudar de ministério, e ela fala, não, porque o pastor era lá assim, assado. Eu falei, pelo que você está falando, eu sou bem pior que esse pastor aí. Você vai se frustrar o dobro então aqui. Você tem que vir então aqui resolvido. Não existe ministério perfeito, e nem você é perfeito. Nem você é perfeito, e não existe pessoas perfeitas aqui dentro desse ambiente. Existem sim pessoas problemáticas. Sim. Algumas vai ser mais maleáveis que outras. Algumas vai ser de mais acesso, outras vai ser misteriosas. Tem pessoas que são misteriosas. O que é uma pessoa misteriosa? É uma pessoa que guarda para si o que ela pensa, o que ela faz. Tem pessoas que, como pastor, eu não sei da boca dela quem elas são. Eu só sei aquilo que o Espírito me revelou. Mas quando eu chego para poder confrontar, eu crio um inimigo em vez de criar um discípulo. E foi liberado esses dias uma porção e eu entendi. Você sabe como você conhece um discípulo verdadeiro? Não é pelas obras que ele faz aqui. Não. Não é porque ele toca, porque ela toca, não é porque ele serve no diaconato, não é porque ele cuida de um ministério, não é porque ele canta, não. É conhecido um discípulo a forma que ele fala do seu líder, a forma que ele fala do seu mentor. Não adianta estar fazendo, não adianta estar aqui, mas quando vai liberar para outro, libera palavras de terror.
Esses dias eu fui ali em uma loja e quando eu cheguei lá, a mulher falou assim: ô, você mora aqui em Alumínio? Eu falei: sim. Eu vejo sempre você passando aqui, compra algumas coisas. Aí eu falei, ela falou: você faz o que você trabalha na CBA? Eu falei: não, eu sou pastor. Ela: pastor novo? Eu falei: sim. Ela: qual é a igreja? Eu falei: Igreja Batista. Meu Deus, como eu tinha vontade de conhecer. Tem um casal que vai lá na sua igreja, tem um gozinho branco, acho que mora lá na Capuava. Quando aquela mulher para falar de você, sabe, eu tinha uma vontade de conhecer você, pastora Terezinha, pastor João. Sabe, você começa a entender algumas coisas, você começa a ver algumas coisas. Eu não estou falando que pessoas têm que me bajular, ou têm que dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Você só vai falar o que você enxerga com os seus olhos. E não com os olhos de alguém que foi ofendido, não com os olhos de alguém que carrega uma amargura no seu coração, no seu íntimo. Não. Mas alguém que vive em um espírito de liberdade, alguém que vive em um espírito que o Senhor libertou, o Senhor o livrou. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. Tem alguém aqui? Eu nem comecei ainda, a tendência é piorar. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Amém. Diz assim, 2 Coríntios 10, a partir do verso 3. Diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Dominamos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Então nós somos chamados para quebrar as fortalezas, porque aquele que foi ofendido, ele carrega, ele coloca, ele entra dentro daquela fortaleza e ele vai caminhando para longe da onde? Do conhecimento de Deus. Ele diz que nós precisamos lutar contra os pensamentos carnais. Nós precisamos entender que antes de lutar contra os demônios, antes de nós entrarmos no reino espiritual, contra as potestades, nós primeiro precisamos lutar contra a nossa carne, contra o nosso velho homem. Quando a irmã Ana Liette estava aqui liberando a porção, precisamos lutar contra o nosso velho homem, que muitas das vezes ele é preguiçoso, outras vezes ele é audacioso, outras vezes arrogante. Quando você olha para as pessoas aqui dentro, você se sente melhor ou pior do que elas? Às vezes, com o seu olhar de altivez, fulano, você, já ouviu um negócio seu já? Aí você olha para a direita, olha para a esquerda, você começa a ter o seu subjugamento para cada fisionomia que você olha aqui. Talvez você vá lá e observa e se sente superior de algum jeito, de alguma maneira. Talvez você foi mais instruído, talvez você tem mais tempo de oração do que outros, talvez você ora mais do que, talvez você lê a Bíblia mais do que outro, talvez você sabe cantar melhor, talvez você sabe tocar melhor, talvez você sabe aplaudir melhor que o outro, talvez você sabe pregar melhor que o outro. E aí você começa a sua altivez, começa a sua prepotência, a sua arrogância, julgando as pessoas com a sua régua.
julgando as pessoas com o seu próprio conhecimento, com sua própria visão carnal. Só que você não consegue trazer ninguém para perto de Deus. Só consegue ser um juiz falido, porque tudo que você foi chamado, você pode ter chamado para qualquer coisa, menos para julgar. A única vez que nós fomos chamados para julgar, foi para julgar Cristo, nós matamos Ele. E pessoas continuam tentando matar Ele, até hoje, com os pecados que sabem que não devem mais cometer, e andam escravizado com sua própria ideologia cometendo. O pecado mais comum da igreja: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, está pecando. Aquele que tem o seu chamado ministerial, mas está com medo e continua preso, continua encausado. Já me machuquei demais. Quem se machucou mesmo foi Jesus na cruz, atravessando aquele prego nos seus pulsos. Quem se machucou mesmo foi Jesus, tomando chicotada e arrancando pedaços de carne do seu corpo. Quem se machucou mesmo foi Jesus, abandonando a sua glória no céu para te servir como homem aqui na terra. Só porque te deram não, ou não te deram aqueles 3 tapinhas nas costas que você acha que merecia, você acha que já se ofendeu? Foi suficiente para te paralisar? Foi suficiente para você dizer que ninguém te ama dentro de uma igreja? E você ama quantas pessoas dentro da igreja? Você só consegue amar os que te amam? Isso até os fariseus conseguem fazer. Mas eu te chamei para você amar os que te perseguem, amar os que te maldizem. Quantas pessoas você ama aqui dentro desse ministério? Não pergunte quantas te amam, pergunta quantas você ama. Quantas pessoas você ama aqui dentro desse ministério? Pessoas às vezes ficam enlouquecidas. Pastor, como é que você consegue? Como é que você suporta algumas coisas? Sabe por quê? Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu não posso excluir a graça do Senhor. Abre comigo aí capítulo 12 de Hebreus. Glória a Deus, aleluia. Ninguém se compara a ti, Jesus. Ninguém se compara a ti, Jesus. Ninguém se compara a ti, Jesus. Verso 14, achei aqui. Hebreus 12, 14. Diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Para você contaminar uma pessoa, você não precisa conversar com ela, não. A sua face diz muita coisa sobre você. A sua face diz muito sobre você. Os seus gestos e os seus movimentos no reino diz muito sobre você. Quando nós lemos lá no capítulo 24, verso 10. Vamos voltar lá. Tem alguém entendendo essa pregação? Você estava precisando dela? Santinho. Que estava precisando não veio não, pelo jeito. Glória a Deus, aleluias. Só para descontrair a igreja, mas é verdade. Glória a Deus. Mateus 24, verso 10, diz assim: nessa época, muitos ficarão escandalizados, tratarão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Essa palavra não é para ímpio.
Às vezes as pessoas acham que no fim, um sinal de Deus, nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, acha que é para o mundo. Eu vejo, tá mesmo, olha, eu vejo um pai matando um filho. Não, isso aqui é palavra para crente, é palavra para cristão. Isso é palavra para as pessoas que estão aqui envolvidas dentro da igreja. Capítulo 18, verso 1 de Provérbios diz que o solitário, ele busca seus próprios interesses. A pessoa ofendida, uma das primeiras coisas que ele faz é se excluir. Ninguém sabe dele. Ele diz, não, mas eu tenho sido igreja em casa. Mentira dele, mentira de Satanás. Não tem como você ser igreja em casa. Por que não? Porque Deus diz que você é templo, não igreja. Igreja você é quando está reunido. Igreja você é quando está reunido. É aqui que você tem que perdoar pessoas. É aqui que você tem que submeter a regras de convívio na comunidade. É aqui que você tem que prestar conta. É aqui que tem um pastor que vai encher o teu saco. Sim. Se você estiver em pecado, eu vou te atormentar. Sim, assim como Elias, ele era chamado do perturbador de Israel. Até que você se conserte, até que você se alinhe. Você tem que entender, Não tem como, eu vi uma mão ali embaixo no pedágio. Não tem, não existe. Você só é igreja quando você está num corpo completo. Você só é igreja quando você está no corpo completo. Você pode ser templo, agora igreja você é apenas quando você está em reunidos. Apenas quando você está com irmãos, com a fraternidade, com um grupo. Essa palavra aqui, escandalizado, é quando você se coloca em uma posição de ofendido. Me ofenderam, falaram mal de mim, fizeram alguma coisa que eu não gostei. E muitos trairão. A palavra trair aí no original, ela só não é apenas quando um cônjuge trai o outro, ou quando é aquela traição de Judas que ele entregou a Jesus. Não, a traição ela significa quando você tira proveito para poder se defender de um relacionamento, para você defender a sua honra, para você defender a sua razão e o seu direito. Você trai, você se afasta. Isso é traição. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Só não foi Judas que traiu Jesus. Pedro falou, olha, eu vou estar contigo até o último dia. Se vierem te matar, eu vou estar lá também. E a Bíblia diz que todos falaram o mesmo. Judas, Pedro, todos traíram igual Judas. A consequência foi diferente. Sim, porque a atitude foi diferente. Se tem ofensa, vai ter traição. Se tem traição, Satanás ele está trabalhando, porque o reino dividido ele não subsiste. E você se torna o que agora? Você se torna um cavalo de Satanás, uma marionete de Satanás. Ele consegue te modular, ele consegue te carregar, ele consegue te levar para o lugar que ele quiser. Essa palavra escândalo significa colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém. Então Satanás ele coloca essas pedras para que as pessoas possam se ofender. Você sabe quando é que você mais ofende? É quando você está na sua razão. Porque você acha que você tem direito. Porque você acha que você tem a razão. Aí diz assim, vamos continuar no verso 11 do capítulo 10. Diz assim: nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão. As pessoas começam a odiar a outra pessoa. No verso 10 ainda, começa a odiar a outra pessoa. Igreja, você aqui dentro da igreja odiando uma pessoa. Tem pessoas que falam de outra com tanto desprezo. Eu falo com vocês, eu sou seu pastor. Eu converso com você, eu analiso, eu observo tudo. Eu vejo o jeito que fala de simulação, que fala o sarcasmo, o ódio, o veneno liberando assim. Não é um desabafo, é um ódio que se pudesse falar, vem, eu não quero ele dentro da igreja, eu não quero ela dentro da igreja. E como pastor, às vezes eu estou suscetível a isso. Tem pessoas que saíram da igreja aqui que
No dia que saiu, eu chorei, passei uma semana ruim. Isso é terrível, igreja, você não tem noção. E o lado carnal estava lá soltando fogos, pulando, mas o lado espiritual, porque um dia eu vou ter que prestar conta daquela alma, daquele miserável, daquela miserável. Estava gemendo, estava chorando. Sim, tem todo esse pacote, tem tudo isso junto, está tudo isso acoplado. Então você tem que entender, quem você odeia aqui dentro, diz para mim. Quem você odeia na sua casa, quem você odeia entre os seus familiares, no seu trabalho. Se você está odiando alguém, você está debaixo da armadilha de Satanás. Sabe por quê? A amargura é você tomar um veneno de rato querendo que o outro morra. Quando você odeia alguém, quando você tem amargura de alguém, você leva ela para a sua cama, para dormir com você e seu esposo, para dormir com você e sua esposa. Quando você odeia alguém, você carrega essas pessoas, quando você vai para as férias, quando você vai para a praia. Essa semana o indivíduo ligou. Ô cara, eu quero te pedir perdão, tem 2 anos, cara, que eu te odeio. Mas rapaz, eu estava orando por você, miserável. Mas eu te odeio muito, sabe aquele negócio que você falou naquele dia para mim? Eu falei, ô meu velho, não posso nem te pedir perdão por aquilo que eu falei, porque foi da parte de Deus. Posso nem te pedir perdão, eu só posso te perdoar, porque você carregou esse ódio de mim, porque você estava até na minha lista de oração ainda. Vai continuar mais um tempo ainda. Aí ele falou que saiu aquele peso, 2 anos o cara carregando uma mágoa de mim. E a fila é grande, hein? A fila é grande. Pessoas que são atribuladas porque ela não conseguiu te moldar, ela não conseguiu te convencer com as mentiras dela. Tem pessoas que pegam ódio de você porque ela não conseguiu te manipular. Ela não conseguiu colocar você na caixinha que ela sempre coloca as pessoas para poder manipular, para poder manusear do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Cuidado como você está criando o seu filho, sua filha. Pai não tem que ter medo de cara feia de filho, de filha não. Mãe não tem que ter medo de cara feia, mas ele não está comendo, se você não fizer isso, ele está se cortando, quer se matar. Você está criando um monstro, uma monstra. Abre o olho aí, abre o olho, ajuda o seu irmão a criar os filhos dele, ajuda os seus familiares, traz luz para casa. Quando você tem esse fogo, quando você fala, vai ter autoridade lá dentro. Mas quando você tiver essa cinza aí, você vai querer ganhar as pessoas com que ela tenha dó de você. Olha a história de Juricreudes. Juricreudes foi abandonado na sua infância, não teve ninguém que o amava, então vamos amar ele. Ei, quem te ama por dó não te ama não. Dó não faz gerar amor no coração. As pessoas têm que te amar por causa de Jesus. As pessoas têm que te amar por causa de Jesus, não por causa da sua história triste. Tem uma juíza aposentada, ela é pastora, a pastora Teresa. Foi criada nos lixões, abusada de várias maneiras na infância. Mas ela não permitiu que a história dela se tornasse, que ela morresse com aquele começo de história, não. Se tornou uma juíza. Hoje é uma pastora com um ministério muito bem sucedido na área de libertação. Os pais totalmente pobres, não. Para de dizer porque eu não tive oportunidade. Você tem muita oportunidade, mas a preguiça é maior do que a oportunidade que você tem. Porque você quer uma vida fácil e as coisas aconteçam. Cadê suas economias? Mas eu não tenho oportunidade. Não tem, porque você está embaixo de um vício maldito. Quanto você gasta com plataformas digitais? Quanto você gasta com contas de vivo, de não sei do que, de não sei... Quanto? Se você focar, você vai chegar lá. Se você se sacrificar hoje, você vai chegar lá. Amanhã, onde que
tantos sonham, mas não querem pagar o preço hoje para se tornar aquilo que todos desejam amanhã. Amanhã, quando vê alguém dando certo, vai dizer que foi sorte. Vai dizer que o sistema ajudou. Vai dizer que o sistema influenciou. Eu lembro de pessoas que dividiam o ambiente comigo. E eu tinha tanta sede, tanta fome do Senhor. E eu perguntava aos professores na época, ali na aba, quando eu fazia o primeiro curso de teologia. Os caras não tinham resposta. Eu falei, cara, e agora? Como é que isso acontece? Até o dia que Deus mandou ir para o seminário. E quando eu cheguei no seminário cheio de fome, cheio de sede, cheio de pergunta que muitos dos pastores não tinham resposta. E eu mergulhava naqueles livros, eu mergulhava na Bíblia, gastava tempo de jejum, gasto tempo de oração, buscando essas revelações do Pai, escrevendo nos cadernos, escrevendo na agenda, escrevendo no notebook, buscando informação do Pai. Aí você não fez nada aí, não, amanhã eu quero ser pastor, amanhã eu quero ser... Ei, você só vai ser mais um no meio da multidão. Você só vai ser mais um no meio da multidão. E nós não fomos chamados para ser apenas mais um no meio da multidão. Não, nós não fomos chamados para isso. Então, você tem que aprender a liberar algumas pessoas do seu coração, a sair dessa armadilha colocada por Satanás. Está na hora de você se expor mais para algumas pessoas. Você tem que ter seu coração com compromisso, um coração perseverante. Satanás usou a boca de Pedro para dizer assim: Jesus, por favor, não passe pela cruz. Tu é meu amigo. Jesus, olha, tu é demais, como que tu vai morrer? Eu tenho um plano. Pedro falou, olha, Satanás usando a boca de Pedro, eu tenho planos para você ser rei disso aqui, para você governar, tirar a gente da escravidão de Roma. Jesus naquele momento, com os olhos da revelação, conjecturando agora, quando Pedro começou a falar aquilo, Jesus olhou para baixo assim: o que é que eu estou fazendo? Quando os olhos tristes de Jesus foram levantar para Pedro, ele não viu mais Pedro, mas ele viu Satanás. Ele: para trás, Satanás, eu repreendo agora, eu não posso ter dó de mim, foi Deus que planejou, foi Deus que arquitetou, eu não posso ser parado. Ei, eu queria ajudar, mas não deu certo. Você queria ajudar pelo teu nome ou para que o nome de Jesus fosse glorificado? Porque quando você quer ajudar para que o nome de Deus seja glorificado, você continua de outro jeito. Se não deu jeito daquela maneira, eu vou continuar de outro. Eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou lutar até o final. Eu preciso dar fruto, porque eu fui chamado para ser uma árvore frutífera. Eu fui chamado para ser uma árvore frutífera. Tem alguém aqui? Vamos lá, falei para ler o verso 11, né? Nem fui lá. Vamos lá. Odiarão mutuamente. Então, 11. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, quando tem alguém ofendido, vai ter alguém que vai trair. Se tem alguém que vai trair, agora vai surgir falsos profetas. E aqui mais abaixo você vai ver Jesus falando bem assim, olha: lobos em pele de ovelha. Não está falando de lobos em pele de pastor. Outrora o texto vai falar, mas agora nesse texto está falando sobre crente. Não está falando sobre aqui os falsos profetas aqui atrás do púlpito. Não está falando dos falsos profetas que vai dizendo, eis que eu te digo, mas está dizendo de você. Quando dá um falso testemunho, você se torna um falso profeta. É a geração redes sociais. Vai se expor na rede social que a igreja não está bem, que não está bem com a liderança, que não está bem com os seus irmãos. Vai atacar uns aos outros nas redes sociais, dando falso testemunho, sendo chamado de um falso profeta. Porque na igreja é a paz do Senhor, mas na rua nem olha para mim. Porque na igreja é isso, porque na igreja é aquilo. Você está sendo um falso profeta. Está escandalizando o reino.
Vai expor outra igreja. Ah, porque o bispo é de Macedo, porque o Valdomiro, porque você, quando aponta o erro dos outros, não faz você um profeta de Deus. Não faz. Essa hora que você fala, glória a Deus, aleluia. Pessoas que expõem as famílias dela nas redes sociais porque não está bem. Ah, vamos parar com isso, igreja. Vamos entrar em um nível de amadurecimento. Tem coisa que não cabe mais você lá. Você vai ter que aprender a deixar passar algumas coisas, ou você vai ter que ter maturidade para poder chamar e conversar para você ser liberto das armadilhas de Satanás. Você vai ter que entrar em um grau de maturidade. Essas pessoas, elas se tornam seus próprios pastores. Sabe por quê? O lobo ele anda em matilha, ele não anda sozinho. Ele começa a procurar outras pessoas ofendidas, aí cria aquele grupinho de ofendidos para poder bater em um tipo de líder, para poder bater em alguém que ele se sentiu ofendido, e aí começa a buscar pessoas que falem a mesma linguagem que ele. Porque esse tipo de pessoa, eles não gostam de ser confrontados, eles não sabem viver quando eles recebem um não. Como é que você reage quando você recebe um não? O não, você tem que entender que não dá certo, não está legal. Não é para você ficar calado, não. Tá bom, se não dá certo desse jeito, vamos tentar de outro. Isso é alguém maduro. Ame pessoas que te confrontam. Ame pessoas que saibam dizer não para você. Ame pessoas que diz quem você é na sua frente. Ame pessoas que dizem, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. Mas quando chegar diante de outras pessoas, você não estiver presente, ele vai te defender, não vai te difamar, não. Ame pessoas ame pastores que chegam e dizem, isso aí está errado, não faz isso não. Porque a sua mãe não vai prestar conta da sua alma, o seu pai não vai prestar conta da sua alma, os seus amigos não irão prestar conta da sua alma, mas a Bíblia diz que os pastores irão prestar conta da sua alma. A Bíblia só fala sobre 6 vontades de Deus, diretamente com a palavra vontade de Deus. E uma dessas 6 é que o pastor, que as ovelhas preste conta aos seus pastores. O reino de Deus não é bagunçado, não. O reino de Deus não é bagunçado, não. Agora a gente vê um pessoal que, eu sou membro de tal igreja. Por onde? Pela internet. Por quê? Na internet não vai ser confrontado, não gostou da palavra, acelera a palavra, não gostou, pula a pregação. Não tem pessoas para ela ver a cara da pessoa e ter que dizer a paz do Senhor, olhando nos olhos, gostando ou não. Não tem pessoas para poder confrontar, para poder paralisar ela. Pessoas para te perseguir. Ô lugarzinho, aqui é o lugar. Você quer ser perseguido? Começa a fazer alguma coisa, essa coisa dá certo. Aí começa as críticas, os tititi. Mas poderia ter feito daquele. Tá bom, irmão, você quer ser o líder agora? Não fui chamado para isso. Foi chamado para ser um perseguidor meio miserável. Vamos lá, Deus também te usa para poder me mudar, para poder mudar fulano. Então você tem que entender que as pessoas que se levantam para poder te mudar, para poder te perseguir, são a que mais te transforma. É a que mais faz você crescer. Mar calmo não faz bom marinheiro. No final você tem que dizer assim, obrigado fulano de tal. Obrigado, você fez eu crescer demais. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui ainda? O verso 12 diz bem assim, vamos encerrar, porque hoje é Santa Ceia. Meu Deus. Vamos lá, o verso 12, rapidão. E por causa, capítulo 24, verso 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará.
Esse amor que está falando aqui é o amor ágape. Sim, no original está ágape aqui. Não é o amor filéus, que é de irmão para irmão. Não é o amor eros, que é o amor sexual, não. No original está lá o ágape. Você acaba se esfriando com Deus. Seu relacionamento diminuirá. Você vai ler a Bíblia para você dizer que você está lendo, mas você não está recebendo revelação. Porque quem está recebendo revelação está com vontade de evangelizar, está com vontade de pregar, não consegue guardar para si essas revelações. Não me diga que você está recebendo revelação de Deus e você está morto na adoração, está morto na pregação. Não ouve mais um glória da sua boca, não vê mais uma lágrima dos seus olhos. Caminhando para o inferno. Ei, para de se enganar. Para de se enganar. Um dia você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer bem assim: olha, você está reprovado porque você negou o chamado que o meu filho Jesus te entregou. Não, mas eu não fiz, porque o irmão fulano de tal me ofendeu, ele falou mal de mim, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu não fiz porque eu não consegui manter em santidade, toda vez eu pecava. Jesus vai perguntar assim: alguma vez eu te ofendi? Não. Alguma vez eu falei mal de você? Não. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E Jesus vai fazer isso em amor, você acredita? Em algum lugar na Bíblia diz que as pessoas que irão para o inferno, os que vai para o céu, vai aplaudir a atitude de Jesus, porque o amor será tão perfeito que entenderá todas as oportunidades que foi dada. Eu não consigo me imaginar um exemplo, uma mãe minha indo para o inferno e eu aplaudindo o Senhor, glorificando a Deus, porque a minha mente ainda é carnal, minha mente ainda está presa aqui ainda nessa terra. Mas vamos receber aquele corpo glorificado em uma maturidade que você não tem noção. Você acha que no seu último segundo você vai pegar na barra da saia de babãe e ela vai te salvar? Você acha que você vai pegar no pé do pastor e ele vai te salvar? Vou dar um Horiugi! Está na hora de você alimentar essa fome que você tem de Deus e você está tentando suprir em outras coisas, em outros lugares. Está na hora, está na hora. Só critica a igreja do Senhor que não está envolvido com ela. Porque quem está envolvido com ela não consegue nem enxergar. Porque quando você chegou, me lembro quando o ministério, igreja, quando o ministério fundou logo, que maravilha. Todo mundo se amava, todo mundo, porque não amava Jesus, mas queria dar resposta para a igreja que a gente saiu, que nós iríamos dar certo. Aí passou o tempo, ninguém está mais ligando, aí começou a enxergar o erro. Andrew, eu vi você errando aquela nota, tá? Aí o erro das pessoas começa a ficar escrachado. Tem pessoas que veio com a gente não porque amou a Jesus e o que Deus ia fazer através desse ministério, não, porque o desejo dela é que o outro ministério fosse destruído. Tem lobo no meio da gente. Tem lobo, você não está entendendo não. Talvez tem pessoas que não entenderam, mas uma das primeiras campanhas que a gente fez no monte foi o quê? Que a igreja que a gente saiu desse certo. Foi uma das primeiras campanhas que a gente fez. Que ela começasse a crescer ao ponto de esquecer de nós. Porque eu sabia aonde estava o meu coração. Eu sabia aonde estava o meu coração.
Talvez você não entenda aonde que você está atrelado, aonde que você ancorou o seu barco. Talvez você não saiba o que é que você carrega aí dentro de você. Tem essa maquiagem bonitinha, mas no fundo você é alguém assombroso, alguém mau, alguém ruim, que se pudesse matava algumas pessoas e escondia para que ninguém soubesse quem era você. Está na hora de você arrancar essa máscara aí e dizer: Senhor, estou aqui, eu me arrependo. Eu me arrependo dessas pessoas aí. Aprenda a dizer não a quem precisa de ouvir o seu não. Pare com essa síndrome de ser bonzinho. Tem pessoas que ela vai falar exatamente o que você quer ouvir. Eu não presto para isso. Eu não presto. Porque as pessoas que estão próximas a mim, eu amo elas, cara. As pessoas que estão próximas a mim, eu amo essas pessoas que dividem o ambiente comigo. Então eu não posso ser alguém neutro ao ponto de não conseguir ajudar alguém, dizendo que ela está caminhando para um lugar errado. Não tem como eu ver um cego atravessando a rua com um carro vindo na direção dele e eu não tentar fazer nada. Quando você vê alguém em pecado e ele está escravo, não está enxergando o que ele está fazendo. Vocês, já chamei para a igreja um dia. Que chamei para a igreja um dia o quê? Que chamei para a igreja um dia o quê? Está na hora de você parar de ser o cristão 007. Cristão espião que anda, ninguém sabe. Os seus familiares não sabem que você é cristão. O pessoal da empresa não sabe que você é cristão. Você sabe qual é um termômetro muito legal? É os convites que te fazem lá no trabalho. No trabalho. Isso diz muito. Os convites que fazem para você na sua rua. Fala muito que tipo de pessoa você é. Porque quando você carrega, quando você tem um respeito, porque você carrega a veste da santidade, as pessoas respeitam, as pessoas apagam o cigarro quando você chega próximo, as pessoas mudam a linguagem. Se só aí uma palavra sem querer, ela falou perdão aí, perdão, porque ela sabe o que você carrega. Elas respeitam o pequeno Cristo que você é. Agora, se você está lá entranhado com piadas pornográficas, com palavras chulas, ei! Ainda dá tempo. Fala com o irmão do lado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu quero orar com vocês.